Boa tarde. Vamos continuar a nossa conferência, Edificando Igrejas Saudáveis, e agora tendo o privilégio de ouvir o pastor Helder Cardim. O pastor Helder Cardim já é conhecido da maioria de nós, e nós temos o privilégio de tê-lo aqui novamente. Ele é reitor do seminário Palavra da Vida. Ele vai poder falar um pouquinho, talvez, sobre a Palavra da Vida e algumas opções que, de repente, os irmãos vão ter de se prepararem melhor para melhor servir ao Senhor. Talvez no intervalo, você pode também conversar com ele. Algumas pessoas até me perguntaram a respeito disso. Você terá uma boa oportunidade para poder entender um pouco melhor como funciona a Palavra da Vida. Mas sem mais demora, quero convidar então o pastor Helder Cardim para que esteja conosco. Só lembrando, estava me esquecendo um detalhe importante. Se você quiser ganhar mais um livro no sorteio, você pode então fazer a mesma coisa. Entra no nossa página do Facebook, PIB Bebedouro, compartilha em modo público e no final nós vamos então sortear todos os que compartilharam e aí vamos anunciar o nome. Pastor Helder, muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem, queridos. Boa tarde. A minha responsabilidade com vocês aqui ela é bastante desafiadora, de falar de um tema não muito grato, não muito exposto nos últimos anos ou décadas na Igreja Evangélica Brasileira, que é a tal da disciplina eclesiástica. Parece que nós temos, a priori, dificuldades com o termo ou com o conceito da disciplina, especialmente por vivermos num país de extrema impunidade. Pessoas não levam tão a sério a nossa justiça, a nossa lei federal, porque as pessoas sabem que, em último caso, não vai dar em nada se elas fizerem errado, se elas errarem ou falharem no cumprimento dessas leis. Alguns até são deliberadamente mal intencionados e pervertem a lei e sabem que no fim das contas isso não trará a elas nenhuma consequência mais grave. Nós temos até no Brasil a expressão tudo acaba em pizza. E parece que essa mentalidade, fazendo parte das nossas vidas, permeia da família à igreja. Eu já escutei de alguns pais que amam tanto seus filhos que não seriam capazes de discipliná-los. Eu amo tanto meu filho que não seria capaz de discipliná-lo. E no contexto da igreja, que é o nosso foco aqui hoje à tarde, para muitas pessoas, amor / misericórdia são conceitos diametralmente opostos ao de disciplina, ou justiça, como alguns diriam. Como se punição fosse o oposto de amor. E não são poucos os casos em que pessoas, pastores, líderes, ensinando o conceito bíblico da disciplina, imediatamente depois de ensinarem, são questionados por que disciplina deveria fazer parte da igreja, se Deus é amor e Deus perdoa pecados, Deus aceita pecadores como estão. Tem até aquele tipo de linguajar que permeia muito das igrejas evangélicas brasileiras, que diz o seguinte: venha como você está, Deus te aceita do jeito que você é. Realmente, mas ele se nega a te deixar como você está. Porque a salvação em Jesus consiste numa caminhada de uma semelhança progressiva ao Filho Jesus. E, portanto, todo aquele que não se conforma a essa imagem de Cristo, seja pela obstinação, seja pela falta de arrependimento, ou algum pecado que a pessoa não queira se ver livre de ou lutar contra, essa pessoa se torna passível de disciplina. Então, abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 5, eu quero rapidamente expor esse capítulo 5, e então lidar com alguns conceitos bíblicos que circundam esse tema da disciplina eclesiástica e em que consistiria isso na prática da vida cristã, na prática de igrejas saudáveis. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a Páscoa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ao contexto aqui de 1 Coríntios, como uma das cartas mais pesadas e severas do apóstolo Paulo, é de uma igreja conivente com o pecado este manifesto de diversas formas, em diversos contextos, desde o partidarismo, ou pensamento e atitude facciosa, favorecendo um em detrimento do outro, julgando ser mais proeminente um apóstolo em detrimento do outro, até mesmo uma imoralidade dessa natureza aqui. No caso, um jovem tendo relações sexuais com a sua madrasta. Esse é o contexto de 1 Coríntios. Uma igreja também que, de alguma forma, se gabava do fato de ter gente ali capaz de levar seu irmão em Cristo ao tribunal humano, porque tinham questões a serem resolvidas, e não havia absolutamente ninguém no contexto da igreja com sabedoria divina para julgar essa questão. Gente que de alguma forma era conivente com todo tipo de pecado, como Paulo falará ali em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 11, gente que por causa da sua maldade, por causa de uma mentalidade de beberrão e glutão, fazia da ceia do Senhor uma oportunidade para o seu próprio deleite, prazer, uma verdadeira carnalidade, uma verdadeira orgia, quando deveria estar celebrando a ceia do Senhor. Então, a carta de 1 Coríntios revela nos seus muitos capítulos uma igreja imatura na sua espiritualidade, imatura na sua compreensão teológica e muito entregue à prática do pecado. Mas não só isso, preste atenção no verso 2 aí e no verso 6, que Paulo fala: vocês estão ensoberbecidos, vocês são jactanciosos. É como se eles soubessem do pecado e não tratassem. É como eles chegassem até a muitas vezes mencionar o indivíduo na prática desse pecado, com algum orgulho ou com certa satisfação, não tomando nenhum tipo de atitude para o tratamento ou para a correção daquele indivíduo. É por isso que Paulo, mesmo à distância, quando escreve essa carta, diz que reunido o espírito dele, Paulo, espírito no sentido de atitude ou decisão, com aqueles irmãos, deveriam executar a disciplina ali na vida daquele jovem. Aqui no caso de 1 Coríntios, é o que alguns chamariam de um aspecto ou de um passo mais sumário, definitivo ou final da disciplina, que é o reconhecimento da expulsão, ou como alguns chamariam, da excomunhão do indivíduo da igreja. Eu sei que a palavra excomunhão ela é predominantemente usada no contexto católico, né, do deixar de pertencer à igreja católica, mas o termo significa basicamente ser privado da comunhão do corpo. E essa será uma das minhas defesas ao longo aqui da palestra, que a disciplina, no seu sentido final, sumário, definitivo, é a excomunhão, é privar o indivíduo do viver a comunhão do corpo, porque na verdade ele já decidiu viver a parte do corpo. Ele decidiu se corromper com a maldade. Preste atenção em alguns termos. Verso 1, imoralidade. Verso 2, ultraje. Verso 3, infâmia. Verso 8, maldade, malícia. Verso 13, malfeitor.
A terminologia de Paulo aplicada a esse indivíduo nos diz que é uma pessoa entregue ao pecado, ela é obstinada. Ela não é uma pessoa, um cristão que cometeu um determinado pecado e está na luta contra o seu pecado. Está sendo conformado à mente de Cristo, sendo moldado progressivamente pelo Evangelho. Esse não parece ser o caso desse indivíduo. É alguém que se compraz, que se deleita na prática do pecado. Ele é identificado aqui como um malfeitor, um impuro. E a ideia aqui desses termos usados por Paulo são pessoas corrompidas pelo pecado. Pessoas que já tiveram suas mentes, seus corações e, portanto, suas práticas tomados pelo pecado. É um grau de comprometimento com o pecado que faz com que esse indivíduo se entregue deliberadamente, obstinadamente, sem qualquer luta ou sem reservas, à prática do pecado. Em essência, todo pecado, pela Bíblia, é passível de correção, é passível de repreensão ou disciplina. E é importante a gente entender a importância da disciplina do ponto de vista bíblico, porque senão nós acharemos que a disciplina é o oposto de amor e misericórdia. Quando na verdade, Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus dirá que Deus disciplina ao filho que ama. Na verdade, por amar é que Deus disciplina. Ele não disciplinaria se fosse filho bastardo, ou seja, aquele a quem ele não reconhece legitimamente, sobre quem não tem autoridade ou qualquer grau de ingerência porque não pertence à sua família. No caso aqui desse indivíduo, dessa pessoa, é alguém totalmente entregue à prática do pecado, que já cruzou a fronteira da confrontação porque está obstinado, entregue, absorto aí pelo pecado. Olha que interessante a terminologia que Paulo usa. Velho fermento, novo fermento, sem fermento. Os termos aqui apontam para o Antigo Testamento. Mais especificamente, para uma figura que é tida como negativa ali no Antigo Testamento, que depois foi empregada também no Novo Testamento para os fariseus e posteriormente para o pecado. Que é essa ideia do fermento como símbolo da maldade, do pecado, daquilo que cresce progressivamente ou exponencialmente e acaba levedando ou estragando toda a massa. Se nós formos pensar em termos muito práticos, aqueles que trabalham com fermentação em casa, na panificação, o processo de fermentação de alimentos ou de uma massa é, em termos práticos, um certo apodrecimento dessa massa, né? Porque aquela massa vai sendo tomada por micro-organismos. E se aqueles micro-organismos não forem interrompidos, eles apodrecerão toda aquela massa. Eles consumirão a massa ou até mesmo uma fruta que passa pela fermentação. Então, no Antigo Testamento, o fermento tem a conotação daquilo que estraga, daquilo que apodrece, daquilo que está muito ligado ao pecado, que corroía ou corrompia o povo de Deus. E no contexto da celebração da Páscoa, ali em Êxodo, simbolizava, né, o pão sem fermento, a rapidez com que o povo de Israel seria liberto da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Ou seja, não daria tempo do pão levedar. E a Páscoa ali no contexto de Êxodo e nesse contexto de 1 Coríntios 5 simbolizavam a libertação da escravidão do Egito lá atrás e em 1 Coríntios 5 a libertação do pecado. Paulo vai dizer em Gálatas e Romanos também que a obra substitutiva de Cristo ali na cruz nos livra do jugo do pecado. Em Gálatas ele vai dizer que nos desenraiza deste mundo perverso. Em Colossenses 1 fala que nos transplanta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Que nos faz olhar em Efésios capítulo 2 para trás das nossas vidas, assim como 2 Coríntios 5, como o velho homem, ou seja, aquele de quem não dependemos mais, que não nos define mais. Por isso que Paulo usa essa terminologia do fermento. Porque se esse indivíduo ainda está ligado ao pecado, totalmente entregue ao pecado, é como se ele fosse do velho fermento, que não tem absolutamente nada a ver com a nova massa que é a igreja. Ou seja,
se você junta esses elementos, em pouco tempo toda a massa será corrompida. Para quem faz pão com fermentação natural, diferentemente daquele liofilizado ou mesmo do químico, você tem que criar um negócio chamado levain, que é uma fermentação natural de água e farinha. E então, depois de algum tempo, quando esse fermento natural está pronto, você o guarda para incorporar na farinha e na água, para que aquela pequenina porção de fermento natural levede toda a massa. Isso é um processo aí de 12 a 24 horas. Mas fato é, se você colocar um pouco de fermento ali, vamos supor 50 gramas de fermento natural com 500 gramas de farinha, ao final de 18, 20 horas, toda a massa estará levedada. Toda a massa estará fermentada, ou seja, aqueles micro-organismos tomaram conta de tudo. E o que Paulo está dizendo é, se vocês deixarem esse indivíduo obstinado, entregue ao pecado no meio de vocês, em pouco tempo, toda a igreja estará corrompida. E talvez aqui esteja uma das grandes distinções da perspectiva de Paulo da disciplina para a perspectiva que muitas igrejas, muitos crentes têm nos dias de hoje. Quando para Paulo a disciplina final do expulsar da comunidade era por amor e preservação da comunidade. Quando para nós hoje, muitas vezes, e quando falar nós, eu estou pensando numa cristandade brasileira, né, um coletivo genérico, quando para muitos não discipliná-lo é a demonstração de amor. Ou seja, amamos tanto esse indivíduo que queremos tê-lo tanto conosco que não seríamos capazes de colocá-lo para fora. E Paulo está dizendo, em pouquíssimo tempo, esse indivíduo corromperá toda a igreja. Paulo volta a essa ideia em 1 Coríntios capítulo 15. Já não mais no contexto de prática de pecado, mas de heresias. Quando ele diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E preste atenção que lá ele não está falando sobre ter amigos incrédulos. Ele não está falando sobre companhias no trabalho. Ele está falando de gente, no contexto da igreja, que se dizia irmão, mas estava pervertendo a doutrina da ressurreição, né? Da morte e da ressurreição de Cristo. Se você não lidar corretamente com esse herege, em pouquíssimo tempo ele corromperá os bons costumes. Ele corromperá a boa doutrina ou o bom pensamento. Se você olhar ao longo de todo o Novo Testamento, refletindo a teologia do Antigo, você verá que os autores do Novo Testamento são extremamente inflexíveis com pessoas que se dizem cristãs, dentro da igreja, que vivem na prática deliberada do pecado ou são hereges. Não há tolerância para essa turma. Agora, isso não quer dizer que não haja uma progressividade na confrontação desse indivíduo. No caso de 1 Coríntios 15, essa era uma pessoa que se comprazia no pecado, totalmente entregue ao pecado, e pelo conteúdo aqui, parece estar já corrompendo ou levedando toda a massa. Olha que interessante o verso 2, para que fosse tirado do vosso meio. Verso 5, entregue a Satanás. Verso 7, lançai fora o velho fermento. E velho 13, expulsai. São termos muito precisos e ao mesmo tempo muito pesados, porque apontam para a realidade de que esse indivíduo não tem absolutamente nada a ver com a igreja cristã. E aqui eu preciso definir alguns termos com os irmãos, para que nós entendamos onde é que a disciplina se encaixa no ser igreja. Ou por que é que disciplina eclesiástica não é o oposto de amor, não é o oposto de bondade ou misericórdia de Deus. Quando eu falar igreja, pensem na comunidade dos santos, daqueles que foram salvos e remidos por Cristo Jesus. E que por terem sido salvos por Cristo, estão em torno de Jesus, dependem de Jesus, são definidos por Jesus. Como veremos na segunda palestra, estão num longo
processo de discipulado com Jesus. Então a igreja é a comunidade dos santos em torno de Cristo, comprometidos entre si. Uma das realidades mais básicas da vivência cristã está no comprometimento mútuo entre os membros de uma determinada comunidade cristã. Ou seja, o cristianismo, segundo a perspectiva bíblica e o Novo Testamento, é uma caminhada conjunta, não é uma carreira solo. Há uma mútua dependência, ou mútua interdependência, né, usando uma redundância aí, entre os crentes de uma comunidade, que se reúnem para adorar a Deus, ensinar as Escrituras, praticarem o serviço mútuo, bem como celebrarem as ordenanças ou sacramentos de Jesus. Isso é a igreja. É uma comunidade dos santos, que aliás, Paulo diversas vezes falará em 1 Coríntios que é a igreja de Deus, é a igreja dos santos. Há uma santidade intrínseca ou inata na igreja. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2 sobre a nação santa, o sacerdócio real. Paulo, quando escreve para os Efésios ou aos Filipenses, ele escreve aos santos que se encontravam em Éfeso, aos santos que se encontravam em Filipos. Ou seja, a igreja é o corpo santo de Cristo Jesus. Aliás, Paulo usará essa figura ali em Efésios capítulo 2, quando ele chama a igreja de santuário, casa edificada ao Senhor, templo do Espírito Santo. Então, ainda que a igreja seja composta por pecadores, esses pecadores já foram regenerados ou já foram declarados santos por Cristo Jesus. Por isso, queridos, não pode existir conivência com o pecado, porque a natureza da igreja é santa. Paulo vai dizer em Efésios 5 que Jesus deu a vida pela igreja para torná-la santa, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer pecado. Paulo diz ainda em Tito capítulo 2 que Jesus deu a sua vida com o propósito de reunir um povo exclusivamente seu. Ou seja, de pertencimento exclusivo, não negociável a Cristo Jesus, zeloso na prática das boas obras. Se nós não entendemos a realidade santa da igreja, nós nos tornaremos coniventes ou complacentes com o pecado. Porque nós acharemos que o pecado realmente faz parte da vida e não há nenhum problema que ele seja praticado. Mas quando nós entendemos do que Cristo nos livrou e porque Ele nos inseriu no seu corpo, chamado igreja, nós entenderemos que devemos zelar e fazer o máximo possível para que essa igreja seja santa. Mas além de existir uma santidade intrínseca à comunidade, à natureza da igreja santa, a igreja é composta por pessoas que foram santificadas por Jesus. Se você foi salvo por Jesus, você foi o que eu quero chamar aqui de posicionalmente declarado santo. O que quer dizer posicionalmente? Não quer dizer que você não peca mais, não quer dizer que você não deva se arrepender dos seus pecados, porque agora você já tem uma santidade absoluta. Mas é aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, na vida cristã, há um antes e depois de Jesus. Não apenas em termos cronológicos, mas em termos de status, em termos de realidade ou em termos de posição. É aquilo que Paulo fala em Efésios 2. Antes de Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, não podíamos não pecar. Não podíamos, por nós mesmos, agradar ou satisfazer a Deus. Porque vivíamos à vontade da carne entregues ao curso desse mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Ou seja, Ele nos salva, Ele nos declara santos. E aqui está uma tensão muito interessante na Bíblia, que é, na realidade desta posição, está a segurança da nossa salvação. Ou seja,
por Cristo ter morrido por mim e ter perdoado a minha maldade, assumindo sobre si a minha culpa, eu não perco a minha salvação. Porque os méritos da minha salvação são, na verdade, os méritos de Cristo e não da minha santificação. Ok? Eu não sou salvo porque eu pratico a santidade. Tá bom? Eu herdo a vida eterna não porque eu fui bondoso durante a minha vida, mas porque Jesus fez absolutamente tudo por mim na cruz, me livrou da culpa, me livrou da morte, me livrou da maldade. Mas agora eu sou desafiado a um viver santo, a um viver compatível com essa nova realidade em Jesus. Ou seja, pratico boas obras ou pratico atos santos porque eu já fui feito santo em Jesus. A tensão, ela é real da seguinte forma: nós já fomos redimidos, porém ainda não glorificados. Ou seja, já fomos salvos e declarados justos diante de Deus. Mas ainda aguardamos uma glorificação futura, que é a completude da obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. E enquanto aqui estamos sujeitos à prática do pecado. Mas por causa da nova realidade que já temos em Cristo, por causa da nova posição que já temos em Jesus, devemos lutar contra o pecado. O pecado não deveria ser normal. A prática do pecado não deveria ser tolerada da nossa parte, porque na verdade Cristo já nos livrou disso. E se você for pensar em termos muito práticos, o cristianismo sempre trabalha por contraste, a teologia bíblica trabalha por contraste, trevas e luz. Fermento sem fermento. Ímpio, justo. Não existe área cinzenta na teologia bíblica. Como se fosse possível a crentes carnalmente entregues ao pecado. Obstinados. Totalmente dedicados ou comprometidos com o pecado. Isso não faz parte da teologia bíblica. Isso não quer dizer que eventualmente não pecaremos. Porque embora redimidos, ainda não glorificados. Por isso, aqui eu quero fazer uma rápida distinção, digamos assim, na qualidade ou falta dela do pecador. Uma distinção entre o ignorante e o obstinado. O que luta e o que já se entregou. Paulo está lidando com um indivíduo aqui em 1 Coríntios 5, que está totalmente entregue e se orgulha do pecado que comete. É como se ele contasse vantagem, dizendo que aquilo é extremamente natural e benéfico, ou válido. Esse é o que eu quero chamar de obstinado. É o que o Antigo Testamento chama de dura cerviz. É o que o Novo Testamento fala ou chama de mente cauterizada. É o indivíduo que pratica o pecado porque se deleita no pecado, se compraz no pecado e não oferece qualquer resistência ao pecado. Mas diferentemente, tem aquele que eu quero chamar de ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, mas aquela pessoa que está ganhando o conhecimento ou a vivência do cristianismo de tal forma que tenha condições de lutar contra o pecado. Você já teve a sensação de que quanto mais você lê a Bíblia, parece que mais pecados você comete? Já teve essa sensação? Não é que você começou, ou você comete mais pecados porque você lê a Bíblia. Na verdade, lendo as Escrituras, você ganhou um nome que Deus dá para aquelas coisas que você fazia e que você não dava o valor como Deus dá para elas. Ou seja, você está ganhando a percepção de Deus dessas coisas. Você não se tornou mais pecador. Quer dizer que a sua ignorância em relação à sua própria maldade, o seu próprio pecado está diminuindo. E aí Paulo vai dizer o seguinte em Gálatas 6. E também depois em Efésios 5. Gálatas 5 e Efésios 5. Que nós devemos lutar contra o pecado. Porque, na verdade, a carne e o espírito militam entre si.
É como se eles não se tolerassem. É como se eles não se suportassem. E aí sim, em Gálatas 6, Paulo vai dizer o seguinte: aquilo que uma pessoa semeia, isso ela colhe. Se alguém semeia para o espírito, colhe coisas espirituais. Se alguém semeia para a carne, colhe coisas da carne, do pecado. Ou seja, o ignorante, ele está aprendendo a lidar com a sua própria vida e pecado segundo a perspectiva bíblica. Mas ele luta, ele se opõe. Como Paulo diz em 1 Coríntios 9, ele esmurra o próprio corpo, reduzindo a servidão, para que naquilo que tendo ele pregado não se tornasse reprovável. Me parece que essa é a luta básica de todo cristão. Embora redimido por não estar glorificado, devemos lutar contra o pecado nesse intervalo. Ok? A luta faz parte. É o que o autor de Hebreus dirá no capítulo 12. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E talvez naquele contexto, alguns chegariam até a morrer, literalmente, para não caírem no pecado da incredulidade. Esse é o contexto de Hebreus. Mas e o obstinado? Ele não luta, ele não entende. E talvez até em algum momento questionaremos a realidade do cristianismo dele. Porque embora no contexto da comunidade, ele não tem qualquer facticidade ou efetividade do cristianismo em sua vida. É como se pelas atitudes demonstrasse que ainda não entendeu o evangelho e por isso tem essa vida entregue ao pecado. Mas muito bem, o que tudo isso tem a ver com disciplina? Que a igreja, como comunidade dos santos, é composta por pessoas redimidas, que estão lutando contra os seus pecados, enquanto aguardam a glorificação futura. Então é justamente nessa luta contra o pecado que a disciplina entra para ajudar esses crentes a um aperfeiçoamento na santidade, a uma conformação mais precisa ou mais clara da imagem de Jesus na sua própria vida. Uma outra definição que precisamos fazer é a autoridade da igreja sobre a vida de seus membros. Numa cultura do ninguém deve nada a ninguém, como a nossa, numa cultura em que pessoas não reconhecem autoridades superiores a si mesmo, entender a função pastoral da liderança da igreja é muito importante para nós. Paulo vai dizer o seguinte para os presbíteros ali de Éfeso, em Atos capítulo 20, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Pedro repetirá essa ideia de uma forma até um pouquinho mais extensa, em 1 Pedro capítulo 5, quando ele diz que os presbíteros devem pastorear a igreja, devem zelar, devem cuidar da igreja. É basicamente aquilo que a gente vê Paulo fazendo em Corinto, aquilo que ele faz em Gálatas, aquilo que os autores do Novo Testamento fazem nas suas muitas cartas, aquilo que Judas faz no finzinho de Judas, quando ele ensina a igreja como lidar com os 3 tipos de pessoas que estavam entregues ao pecado ou à heresia dentro da comunidade. Deus institui pastores, líderes, presbíteros na igreja, para que por meio desses indivíduos a igreja seja pastoreada. E esse conceito de pastoreio vem do Antigo Testamento, que significa um mundo de atitudes ou um mundo de práticas, desde cuidado, desde alimento, desde proteção, desde buscar a ovelha rebelde, a ovelha perdida, desde defendê-la contra qualquer ataque, no caso do Novo Testamento, as heresias, os falsos mestres. Então, pastorear a igreja tem absolutamente tudo a ver com o cuidado espiritual da comunidade. Embora cada um de nós seja cristão individualmente,
como corpo de Cristo, experimentamos de uma realidade coletiva ou comunitária em que Deus disse que sobre esta comunidade há uma liderança instituída e reconhecida. Isso, obviamente, não torna essa liderança superior em termos de essência, mas ocupando sim uma função distinta, deve zelar pelo todo da igreja. Tanto é verdade que não é essencialmente distinta, que Paulo dirá em 1 Coríntios capítulo 5, que os presbíteros não estão acima da crítica da disciplina. Pelo contrário, se algum deles pecar, ele deve ser tratado até com uma severidade maior quando ele é confrontado diante de todos, para que todos os demais temam. Ou seja, não existe ninguém na vida cristã, não existe ninguém na comunidade que esteja à parte da disciplina. Eu sei que a gente vive a cultura do carteiraço, né? Com quem que você acha que você está falando? Onde muitos líderes se acham à parte da disciplina bíblica ou colocam seus filhos, muitas vezes à parte da disciplina bíblica. Não é assim que as escrituras nos dizem. O fato de você ser cristão, de você ser membro da igreja, ainda que você tenha uma função ministerial distinta, ainda assim todos estão invariavelmente debaixo da disciplina. Ok? Então é importante a gente entender a autoridade que a comunidade tem, a autoridade que, no caso, os pastores, os presbíteros, independente do nome que venhamos a dar, têm sobre a comunidade, porque é para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E é interessante Paulo falar, comprou com seu próprio sangue, porque isso atribui um valor imensurável à igreja. A igreja tem valor não porque ela tem um ministério efetivo. A igreja tem valor não porque ela seja imensa na quantidade dos seus membros. Ela tem valor não por causa das suas posses físicas ou do quanto ela arrecada financeiramente. Ela tem valor porque ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. É aquilo que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, que vocês não foram comprados do vosso fútil procedimento com base em qualquer coisa perecível, mas no precioso sangue de Cristo Jesus. Então, se isso é real, se é assim que Deus enxerga a igreja, qual é a responsabilidade daqueles que a pastoreiam? Zelar pela santidade, zelar pela preciosidade da comunidade diante de Deus. Um outro termo que a gente precisa definir é o termo pecado. Eu sei que pode parecer um pouco estranho isso, mas é fundamental para nós, porque numa época de relativização do pecado e de categorização da sua gravidade, nem sempre temos levado a sério as coisas como Deus as leva. Temos, parece que, nos tornado cada vez mais coniventes ou complacentes ou lascivos no trato do pecado. O verso que normalmente eu uso para definir pecado é um daqueles que não aparece a palavra pecado. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é pecado? Tudo aquilo que não expressa ou não redunda em glórias a Deus. Agora, o que quer dizer glória a Deus? Em toda a teologia bíblica, a palavra glória está intimamente ligada a Deus, de tal forma a glória não ser um atributo de Deus, mas ser a essência ou a natureza de Deus. É um Deus glorioso, é um Deus majestoso, é um Deus imponente, fulgurante. E que esse Deus, ao longo da Escritura, manifesta a sua glória na sua santidade, na sua justiça, na sua bondade, na sua ira, no seu amor e em tantas outras realidades. Ou seja, o Deus glorioso é o Deus santo. O Deus que é toda luz não pode ter trevas em si. Porque ele é perfeitamente puro, perfeitamente santo, perfeitamente bom. Então fazemos tudo para a glória de Deus, na medida em que por meio daquilo que fazemos, refletimos quem Deus é.
E é interessante que em Efésios 5, Paulo, a barra de medida de Paulo é extremamente alta, quando ele diz, tornem-se imitadores de Deus. Ou seja, se Deus é santo, como Pedro dirá, 1 Pedro 1, citando Levíticos, se Deus é santo, eu também devo ser santo. De tal forma que as minhas atitudes, os meus pensamentos, relacionamentos, seja lá o que for, demonstrem a glória de Deus. Mas a palavra glória também foi usada na Bíblia, a palavra ligada aos feitos de Deus, aquilo que Deus faz. No contexto da vida cristã, quando você volta para Efésios capítulo 1, a glória de Deus manifesta na salvação do pecador. Você deve se lembrar que o capítulo 1 é como que um hino de louvor, de exaltação e engrandecimento do Deus que decreta e elege para a salvação, do Filho que a executa substitutivamente na cruz do Calvário, e do Espírito que a efetiva pela conversão na vida daqueles que ainda estavam mortos. Ou seja, a obra da salvação, da qual nós partilhamos ou fomos alvo, expressa a glória de Deus. Então o que quer dizer fazer tudo para a glória de Deus? É ter atitudes que demonstrem quem Deus é e que demonstrem o que Ele fez em nossas vidas. Por isso que nesse parâmetro de uma mentirinha leve, ou de um pensamento impuro, que nunca ninguém talvez vá descobrir, a ira mais gritante, ou mais agressiva diante de pessoas, fogem do caráter santo de Deus. Não manifestam a obra da salvação em nossas vidas. E que, portanto, devem ser tratados. Sabe o que é interessante na Bíblia? Não existe nenhum pecado que foi retratado pela Bíblia que passe impune na narrativa toda. Todo pecado é tratado. Daqueles que talvez lá no Antigo Testamento pudessem passar despercebidos, em algum momento na narrativa, eles serão condenados, censurados, tratados, disciplinados, seja lá o que for. Por quê? Porque isso fere, isso mancha a santidade de Deus. Fere não no sentido essencial, né? Não muda o caráter de Deus, mas deixa de manifestar a santidade de Deus. Então, queridos, o pecado é passível de disciplina. E aquele que comete o pecado é passível de disciplina. A gente não pode distinguir pecado do pecador. O pecado não existe como uma entidade própria. Não é uma realidade autoexistente. Na verdade, ele é manifesto por meio de pessoas que o cometem. Então, quando a gente fala do pecado, a gente está falando, na verdade, de pessoas que pecam. Como Paulo vai dizer em Efésios 2, que o pecado, ele é pisar fora do padrão de Deus. Paulo usa dois termos ali em Efésios 2. Hamartia e paraptoma. Paraptoma é pisar fora do caminho. Como que tentando estabelecer um caminho paralelo, seja da vontade, seja lá o que for. Ok? É não reconhecer o caminho que Deus estabeleceu. É não se dobrar aos conceitos e valores morais de Deus. Eu quero estabelecer os meus próprios, portanto eu piso fora do caminho. E outro termo, hamartia, é a ideia do errar o alvo. É não acertar o alvo. Antes de Cristo, por não sabermos qual é o alvo, e agora por queremos estabelecer o nosso próprio alvo. Ou seja, todo pecado é, em essência, um voltar-se contra Deus. E se a igreja é de Deus, e se somos filhos de Deus, qualquer coisa que não expresse Deus é passível do quê? De disciplina. É claro que existem várias formas de entendermos ou praticarmos a disciplina, como eu quero trabalhar alguns textos com vocês. Não apenas aquela que coloca o indivíduo ou reconhece fora da comunidade, mas todo e qualquer processo de tratamento das nossas vidas para que sejamos conformados uma vez mais ou de novo à imagem de Cristo Jesus. Quero ler alguns textos com vocês que falam sobre a importância e a prática da disciplina. Primeiro dos textos, Mateus capítulo 18, verso 15. Mateus capítulo 18, verso 15. Eu lerei até o 20.
Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Os irmãos devem saber que essa de 2 ou 3 reunidos em meu nome não tem nada a ver com reunião de oração, né? Tem a ver com disciplina eclesiástica. Porque esse era um costume judaico antigo, em que todo testemunho era estabelecido, ou a palavra final de algo era estabelecida pela concordância mínima de 2 ou 3 pessoas. Ou seja, ninguém tinha autoridade final em si mesmo, a não ser que houvesse uma concordância maior com o indivíduo, tendo por referência a palavra de Deus. E então nesta concordância havia o estabelecimento da prática, da conduta ali da comunidade. Você deve ter percebido aqui que o contexto é de igreja, da assembleia, da comunidade cristã e do tratamento daqueles que estão em pecado. Há uma progressividade aqui, por exemplo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso nos fala sobre a comunicação direta, a importância de estabelecermos um livre trânsito com nossos irmãos em Cristo, para que nós os repreendamos pessoalmente antes de levarmos para a comunidade. Na cultura da terceirização que nós vivemos, é mais fácil fofocar, ok? É mais fácil ser maledicente, é mais fácil tentar transferir a informação para outras pessoas do que você propriamente ou você pessoalmente lidar com ela. Ok? É mais fácil contar para outros do que repreender a pessoa. Até porque a gente também vive, em contrapartida, a ideia do seguinte: quem você pensa que é para me confrontar? Quem você acha que você é de melhor para me repreender? Então, lamentavelmente, a gente vive uma geração muito dodói, muito mimimi no cristianismo, que não confronta e não sabe ser confrontada. Paulo vai dizer em Gálatas 6, daqui a pouco leremos esse texto, que aquele que for surpreendido num erro, na prática do pecado, deve ser repreendido. E aquele que surpreende deve repreender com espírito de brandura. Queridos, eu sei que isso pode ser muito estranho para nós, mas deveria ser normal para a comunidade cristã a confrontação de pecados. Os autores bíblicos até vão falar, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. A dinâmica da vida cristã, a realidade da mutualidade nos diz que Deus usa um na vida do outro para a confrontação do pecado. 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre algumas pessoas que haviam morrido porque não discerniram o corpo, tomaram a ceia indignamente. Infelizmente, pessoas entendem discernir o corpo como sendo discernir o próprio corpo, fazer um autoexame só da sua vida, dos seus pensamentos, das suas atitudes ao pecado. Paulo não está falando corpo ali, o seu corpo físico. Ele está falando corpo de Cristo. Ele está falando sobre a comunidade dos santos. Eram pessoas que estavam em pecado contra outros irmãos, sem qualquer disposição para o tratamento. E Deus leva a santidade da igreja e a mutualidade entre os crentes tão a sério, mas tão a sério, que algumas daquelas pessoas haviam morrido por causa disso. Tá? Paulo fala, não são poucos os que dormem, e ali é um eufemismo, obviamente, que aponta para a gente que já tinha morrido, porque não tomou a ceia do Senhor corretamente. Se nós formos estudar a teologia da ceia do Senhor, nós veremos que ela é uma prática eclesiástica, quando nós celebramos como nossos irmãos em Cristo a redenção, a salvação em Jesus. Não é uma prática pessoal,
exclusiva, intimista, secreta. Não, é uma prática eclesiástica. E gente que não reconhecia a importância e a santidade do corpo, estava em pecado contra o corpo de Cristo e acabou morrendo por causa desse pecado. Então nós precisamos entender e resgatar a importância dessa confrontação direta e da perspectiva bíblica de que temos que aprender a tratar os pecados uns dos outros. Ok? Precisamos ter a maturidade para lidar com isso. Aí Jesus vai dizer, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento dessas pessoas toda a palavra se estabeleça. Ou seja, a pessoa foi confrontada, ela se recusou ao arrependimento, ela permanece na obstinação e ela então se torna passível, no caso aqui, do que é o último passo. Eu não estou preocupado aqui no meu tempo com vocês em definir quanto tempo de um para outro passo, como seriam eles. Esse não é o meu propósito, é muito mais alertar e fundamentar em que consiste a teologia da disciplina eclesiástica. Mas fato é que se essa pessoa aceitou a repreensão, você ganhou seu irmão. Lembra do ignorante e obstinado? Talvez ele não tinha tido a percepção bíblica de Deus ou correta sobre a situação. Quando confrontado, ele cedeu. Quando confrontado, ele se arrependeu. No entanto, à medida que os passos vão passando, essa pessoa se demonstra cada vez mais obstinada. Até que levamos para a comunidade. Levamos para o todo do corpo. Para que o corpo todo, na autoridade que tem sobre os indivíduos, execute essa disciplina final, que nada mais é do que o reconhecimento que esse indivíduo está em pecado e não quer se apartar dele. Olha que interessante a linguagem que Jesus usa. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado dos céus. Que linguagem é essa? Dois outros textos que nos ajudam a entender. Mateus 16, verso 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A ideia de entregar as chaves também vem da teologia do Antigo Testamento, que é basicamente outorgar autoridade sobre uma determinada realidade. No contexto aqui, que vem desde o 16, que é quando Jesus usa pela primeira vez essa palavra igreja, né, assembleia, e depois no capítulo 18, Jesus está dizendo que a igreja, enquanto dependente dela, está sujeita a autoridades instituídas por ele. Isso é simbolizado pelo entregar das chaves, né? A autoridade delegada àqueles que viriam a pastorear a igreja. 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz, presbítero como vocês, quando ele escreve para os presbíteros daquelas comunidades cristãs. Ou seja, esse Pedro entendeu a autoridade que tinha sobre a igreja e deseja exercê-la. Essa é a figura da chave. E aí também, o que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. Um último texto, João capítulo 20, versículo 21 ao 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. O que é essa ideia de desligar, ligar, reter ou perdoar? No trato e confrontação do pecado, pessoas que não se arrependem, é como se elas tivessem seus pecados retidos. Elas estão ligadas
ao pecado. Ligadas, amarradas, atadas ao pecado. Aquilo que vocês ligam na terra está ligado nos céus. É como, imaginando aqui, é como se naquilo que Deus já sabe da ligação daquela pessoa com o pecado, quando nós a confrontamos, ela não confessa e não se arrepende, nós a vemos ligada ao pecado. Ok? Ela está amarrada ao pecado. Mas quando essa pessoa confrontada se arrepende e abandona o pecado, ela está o quê? Desligada do pecado. Ela desligou-se do pecado. Ela não está mais presa a ele. E naquilo que então a comunidade, essa autoridade eclesiástica declarava do desligamento da pessoa do pecado, é como se os céus a contemplassem como sendo o seguinte: ela já se desligou do pecado, ela já foi perdoada, ela já o abandonou. Tudo bem? Aquilo que vocês reconhecerem como pessoas ligadas ao pecado, porque não abandonaram, não confessaram, não se arrependeram, assim também os céus contemplam. Mas aquilo que vocês identificarem como pessoas que já estão desligadas do pecado, já o abandonaram, já o confessaram, já o trataram, igualmente os céus contemplam essa realidade. O que me leva a dizer o seguinte: há um único pecado digno da expulsão da igreja: rebeldia ou falta de arrependimento. Ninguém é definitivamente ou punitivamente disciplinado porque mentiu, ou porque adulterou, ou porque roubou, ou porque caiu em qualquer outro pecado. A causa da disciplina sumária é a falta de arrependimento. Ninguém é expulso por mentir. Alguém é expulso por não se arrepender. E é importante a gente entender isso. Porque pecado, como qualquer coisa que não seja feito para a glória de Deus, é lamentavelmente presente na vida de todos nós. Mas que enquanto pessoas que lutam contra esses pecados, a comunidade da fé é o melhor ambiente para Deus nos tratar. Mas na medida em que nos entregamos aos pensamentos impuros, na medida que nos entregamos à mentira ou qualquer outro pecado, estamos dizendo o quê? Que estamos tão ligados ao pecado que não faz qualquer sentido pertencer à igreja. Algo que eu acho impressionante nesse texto, de Mateus capítulo 18, é que quando Jesus fala, né, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, Jesus está dizendo o seguinte: só reconheça o estado no qual ele já se encontra. Ele já está tão fora da comunidade, ele já vive tão à parte da igreja, que como igreja reconheceremos que ele decidiu viver fora. Ou seja, nós não estamos expulsando alguém, nós estamos reconhecendo que ela quer viver longe. E por amarmos tanto a igreja, queremos preservá-la de tal forma a não sermos coniventes com a podridão no meio dela. No caso de 1 Coríntios 5, por que Paulo fala expulsai? Porque a igreja estava sendo soberba, arrogante, em ter aquele indivíduo dentro dela, se alegrando com ele ali, mesmo sabendo da obstinação do seu coração. Então Paulo está tanto lidando com o indivíduo, quanto ensinando a igreja a lidar com o indivíduo. Vocês estão se alegrando com esse pecador aí. Vocês estão se alegrando com esse depravado. Expulsem-no daí. Mandem embora. Não é para ele frequentar mais. Judas vai dizer lá no finzinho da sua carta: detestem até a roupa contaminada pela carne. Queridos, prestem atenção na terminologia bíblica, que essa ideia de por amá-lo deixamos que ele continue, está em caminho oposto ao do que a Bíblia diz para fazermos com ele. Amamos tanto a igreja, zelamos tanto pela santidade cristã,
que ou o reconhecemos já como fora e não queremos que ele entre, a não ser que ele se arrependa, ou se ele está dentro e estamos nos alegrando com um perverso obstinado, que ele seja colocado para fora. Agora, o problema é que na maioria dos casos acontece o seguinte: o indivíduo ele é disciplinado, ele é expulso da comunidade, na semana seguinte estão marcando churrasco na casa do indivíduo. A não ser que seja para confrontá-lo, e nem precisa de churrasco para isso, para que haja arrependimento, não faz qualquer sentido a comunhão com aquele indivíduo. Não faz sentido a comunhão com aquela pessoa. Essa é a ideia do gentil e publicano. Lembra que Jesus está num contexto judaico aqui. Isso não quer dizer que não haveriam igrejas gentílicas no futuro. Como tem, Éfeso, Corinto, Colossos, Tessalônica e tantas outras. Mas a ideia é o seguinte: é gente inconfessa, obstinada, que não está nem aí para Deus e para os padrões de Deus. Considerem-no como um desses, que não está nem aí para Deus, nem aí para os padrões de Deus, que ainda não experimentou da graça e da salvação em Jesus. Vá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que interessante. Vós que sois espirituais. Paulo não está criando castas aqui. Na verdade, ele está dizendo isso imediatamente após ter falado sobre o fruto do Espírito. Quem são os espirituais? Pessoas que externam ou vivenciam o fruto do Espírito. Gente que está levando a santidade a sério. Gente que está sendo controlada pelo Espírito Santo na medida que luta contra o pecado, que luta contra a carne. Ou seja, são pessoas que já caminharam mais na fé cristã, são pessoas que já foram mais moldadas pelo Evangelho, por Cristo Jesus, mais controladas e dominadas pelo Espírito. Então vocês repreendam, corrijam-no com espírito de brandura. Olha que interessante a expressão corrigir. Não é simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Ou fazer de conta que é mais leve do que realmente foi. Ou que pela simples verbalização de que fez, o tratamento já tenha acontecido. Na verdade, eu poderia mencionar diversos textos aqui, vocês que estão anotando. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Olha o verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Se fosse numa versão mais contemporânea, coloque um post-it nele. Ok? Pendura alguma coisa nele, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Mas olha que interessante agora. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Mas olha que interessante. Notai-o, não se associem com ele. Não é seu inimigo, mas adverte-o. E se ele não se arrepender, a gente sabe o resultado. Não foi tanto pelo pecado que cometeu, mas pela obstinação em não confessá-lo, não se arrepender dele. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17. Falando sobre gente na comunidade que estava pervertendo a moral e a doutrina. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 2,
verso 5, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Há um aspecto punitivo da disciplina, queridos. Obviamente, não é para pesar a mão sobre aquele indivíduo como se fôssemos melhores do que eles, ou do que aquela pessoa. Mas há uma punição, há uma privação, há a necessidade do tratamento do pecado. O contexto aqui é o segundo Deus, não segundo a nossa própria vontade. Olha o verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, a disciplina no contexto da igreja é uma expressão de amor. Amor a Deus, amor à comunidade, amor ao indivíduo, no desejo de restaurá-lo. E só rapidinho, mencionando para caminharmos para o final, qual é a base da disciplina? O caráter santo e justo de Deus. Hebreus capítulo 12 fala que Deus é santo. E porque Ele é santo, Ele trata o pecado do seu povo. Deus não tolera o pecado, Deus não negocia, não minimiza, não barganha com o pecado. Ou seja, partimos do caráter de Deus para entender a igreja e como tratá-la. Nós não partimos de nós mesmos, partimos de Deus. Segundo, da verdade revelada de Deus. Por exemplo, João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que Deus opera a santificação na vida dos seus filhos? Pela palavra. Paulo dirá em Romanos capítulo 16 que todo aquele que não vive de conformidade com a doutrina bíblica, com a verdade bíblica, deve ser repreendido, deve ser disciplinado. Ou seja, o fundamento é a verdade revelada de Deus. A Escritura Sagrada. Queridos, não é porque a pessoa não fez o que nós não gostamos, ou porque ela não agiu de acordo com a minha preferência, ou com a minha ideia. Não, o fundamento é sempre a palavra de Deus. Isso deveria, pequeno parênteses aqui, até nos alertar muito como pais, no como nós repreendemos ou disciplinamos nossos filhos. Na maioria das vezes, o que eu vejo acontecendo são pais que tiveram a sua palavra ferida, mas que não era necessariamente contra Deus, mas eles baseiam a repreensão no porque os pais não gostaram, não porque a palavra de Deus foi ferida. Se nós não levamos a discussão para o Evangelho, não faz qualquer sentido a repreensão. Porque preferência por preferência, os nossos filhos têm diferente das nossas. Mas eles são passíveis de disciplina se feriram o Evangelho, não simplesmente nossas opiniões. E nenhum de nós é capaz de transformá-los pelas nossas vontades, apenas o Evangelho. Por isso que nós os levamos para o Evangelho. Por isso que nós os levamos para a verdade de Deus. Ela é sempre o parâmetro final de toda repreensão, de toda disciplina. Outro fundamento, a saúde espiritual do corpo. Texto que nós já lemos de 1 Coríntios capítulo 5. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, com o propósito de preservarmos a saúde espiritual, a santidade da igreja, pessoas precisam ser repreendidas. Outra base é a natureza santa e imaculada da igreja, esse povo exclusivo de Deus. E é como se o pecado, naquilo que Paulo fala em Colossenses 3, demonstrasse a nossa natureza terrena e a nossa falta de vontade de viver as coisas celestiais de Deus. Então, quando nós tratamos nossa natureza terrena, quando nós tratamos os nossos pecados, estamos demonstrando a nossa natureza santa, celestial em Cristo Jesus. Qual é o propósito da disciplina? Preservar a comunidade do erro, promover a santidade e restaurar, preste atenção nisso, restaurar aquele que cometeu pecado. O nosso propósito como igreja não é expulsá-lo. Na verdade, quando chega nesse ponto, ou nesse passo, só reconhecemos o quão distante ele está. Mas como irmão em Cristo, é sempre de trazê-lo de volta. Queridos, deveria ser uma tremenda festa e alegria para nós, quando pessoas reconhecem seus pecados. E deveria ser da maior tristeza possível para nós,
quando vemos pessoas que partilham da fé em Jesus, permanecendo obstinadas na prática do pecado, não confessando. Então o propósito é sempre a restauração dessas pessoas para que, uma vez mais, estejam ligadas ao corpo de Cristo. E a nossa oração, queridos, deveria ser por igrejas que entenderam o que elas são em Jesus e pelo que elas devem zelar da santidade em Jesus e da palavra de Deus. E deveríamos também orar por nós mesmos e por nossos irmãos em Cristo, para que nunca caiamos nesse pecado de rebeldia, de obstinação. Para que sejamos pessoas que lutam contra os seus pecados, que lutam por uma santidade em Jesus. Para que, então, como igreja santa, imaculada, perfeita diante de Deus, possamos representá-lo fielmente onde quer que nós estejamos. Quero orar com os irmãos e pedir a graça e a bondade do Senhor. Deus, muito obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela santidade da qual já partilhamos com Ele e nele. Mas eu peço ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor nos dê não apenas consciência, quanto disposição para lutarmos por essa santidade. Tanto nossa pessoal quanto nossos irmãos em Cristo. Deus, que o Senhor tire de nós qualquer pensamento faccioso, invejoso, cobiçoso, de talvez até nos alegrarmos com o pecado do outro, ou não confrontá-lo como deveríamos fazer, preferindo a fofoca, a maledicência. Por isso, Deus, nos dê coragem, tanto para o repreender quanto ser repreendido, tanto para o confrontar quanto ser confrontado, para que nesse amoldar a imagem de Jesus, experimentemos da santidade pessoal e coletiva. Deus, que não tenhamos medo da disciplina, especialmente porque o Senhor a enxerga como um ato de amor para a preservação da santidade e a restauração do pecador. Por isso, ó Deus, nos ajude a essa mesma percepção e essa mesma prática. Amém. Muito obrigado, pastor Helder. Nós temos ainda um tempinho. Eu acho que eu vou abrir talvez para uma ou duas perguntas. Se de repente você quer entender melhor como nós podemos aplicar a disciplina bíblica na igreja, você pode então pensar talvez uma pergunta que durante a palestra ficou no seu coração, você quer entender melhor, essa então é a oportunidade. Vou até pedir ao pessoal da técnica me ajudar aqui com o microfone, porque aí se você quiser fazer a pergunta, a gente só vai utilizar o microfone para que as pessoas que estão nos acompanhando pela internet possam também ouvir a sua pergunta. Enquanto você vai pensando, talvez uma pergunta a ser feita, nós vamos sortear esse livro para quem compartilhou o link da transmissão, só para vocês terem uma ideia do porquê que isso é muito importante. Nós estávamos dando uma olhada nos números, desde a palestra de sexta-feira à noite, sábado pela manhã e sábado à tarde, nós atingimos mais de 4.000 pessoas. Então esse é um ministério muito importante que nós valorizamos na igreja, porque a palavra ela é espalhada, hoje todo mundo está com o celular na mão, consegue de repente na correria acompanhar essas palestras, assistir depois por meio do YouTube e do Facebook. Então, se de repente você não foi sorteado agora nessa palestra, fique tranquilo que nós vamos sortear outro livro do pastor Wilson Porte, que está sendo também nosso palestrante, preletor. Então se você não ganhar agora, fique atento ao link da segunda palestra, que vai ser agora à noite. Quem sabe você não seja sorteado também e você compartilha com seus amigos e outras pessoas essas palestras tão importantes. Alguém tem uma pergunta para ser feita? Só levante a mão, o pessoal da técnica leva o microfone e a gente pode ter uma interação. De repente a sua dúvida, a sua pergunta também é a pergunta do outro. Nós colocamos nas redes sociais a palestra com o seguinte tema: disciplina bíblica na igreja. É falta de amor? O pastor Helder falou sobre isso. E muitas vezes ficamos com essas dúvidas, né? Nós vamos ter uma pergunta aqui, e aí o pastor Helder vai respondê-la. Boa noite, pastor. Graça e paz. Minha dúvida é a seguinte, a disciplina muito comum que é praticada hoje nas igrejas é a pessoa tem um cargo ministerial e de repente ela comete um delito e normalmente se tira a ceia da pessoa, aquela pessoa fica um tempo sentada, até que seja restaurada, né? Talvez não chegue à excomunhão.
Eu queria saber se esse método de disciplina ele é correto, ou ele está, pelo que eu entendi, assim, parece que está um pouco fora do que a gente aprendeu aqui hoje. Parece que é mais na questão da pessoa se rebeliar mesmo e não querer voltar ao arrependimento. Eu queria saber se esse método é correto. Joia. Essa é uma daquelas perguntas que, dependendo do que eu responder, eu solto uma bomba em alguns lugares. Mas como eu vou embora amanhã, se eu soltar a bomba, vocês desarmam, né? Respeitando, eventualmente, opiniões diferentes. Eu creio que a ceia é a celebração da nossa pertinência a Cristo e a comunhão com o seu corpo local. Isso para mim é a ceia. Eu celebro o meu Salvador com os meus irmãos. Se a privação da ceia é um passo de disciplina, o que eu estou dizendo? Que esse indivíduo não pertence a Cristo e não é identificado conosco como irmão em Cristo. Na verdade, a privação da ceia deveria ser única e exclusivamente o resultado do indivíduo que se colocou fora da igreja. Nunca um passo de disciplina dentro da igreja. Privá-lo de uma liderança ministerial talvez seja adequado. Assim, acho que daria para a gente ficar uma tarde toda lidando com disciplina eclesiástica aqui. Por exemplo, pessoa que mentiu. E aí nós vamos estudar com ela o que a Bíblia fala sobre a mentira. Esse estudar é disciplina. Tá bom? Para nós, disciplina não é só mandar para fora, trazê-la na frente, expô-la a público. Não, isso também faz parte. Mas se alguém vem e confessa, Helder, eu menti. E eu tenho dificuldade com a mentira. Cara, você quer estudar a Bíblia, sobre o que a Bíblia fala sobre mentira, como evitar? Esse processo de estudo e tratamento é uma disciplina. Tá? Aliás, um dos termos gregos para disciplina, paideia, era o termo usado na Grécia Antiga para um grande projeto educacional de tornar o indivíduo melhor que ele podia ser na sociedade. É o termo que é usado por Paulo lá em Efésios 6, quando ele fala para os pais criarem seus filhos na disciplina e no temor do Senhor. Disciplina ali, preste atenção, Efésios 6, o menos é o físico, o menos. A disciplina é um processo educativo que o leve ao temor do Senhor. Eventualmente, privá-lo de alguma posição primária, dependendo do pecado que ele cometeu, seja necessário. Mas não vai ser necessariamente o primeiro passo. Aí uma convicção minha também. Privar o indivíduo de qualquer serviço ministerial na igreja não é disciplina, é amputação. Na minha definição de igreja, ser igreja envolve obrigatoriamente servir um ao outro. É o que me leva a dizer que ministério não é voluntariado, é serviço obrigatório. Servimos porque somos membros. Então dizer que agora o indivíduo só pode ficar no banco sentado é dizer que ele não é um membro do corpo. Porque como membro do corpo, não tem nenhum membro sobrando no corpo físico, não é verdade? Então ele não pode ficar sobrando. Agora, o que eu vou discernir é em que contexto ele pode servir. Em que oportunidade demonstra talvez uma esfera de atuação ou representação ou impacto menor dependendo do pecado que ele cometeu. Ou dependendo do processo que a gente está tratando. Entendeu? Então, seja privá-lo da ceia ou privá-lo de servir na igreja, para mim isso significa amputação. Está fora. Na verdade, devemos fazer isso quando ele já está tão distante, ele já está tão fora da comunidade, que nós simplesmente vamos reconhecê-lo como fora. E, portanto, ele não pode servir. E, portanto, ele não pode tomar ceia. Porque, na verdade, ele não é igreja. Ok? Ele não é igreja. Agora, em que ministério, em que contexto, debaixo de que supervisão, aí está um bom exercício para a gente pensar de caso a caso. Eu não estou sendo relativista, mas existem casos e casos que talvez o melhor seja o indivíduo continuar servindo, problema nenhum. Porque foi um pecado, ele está sendo tratado, ele confessou, não tem repercussão sobre outros, não atrai visibilidade negativa para ele. Foi uma coisa
dele. Agora, às vezes uma pessoa cometeu um único pecado, mas ele foi tão bombástico no meio da comunidade, em que deixá-lo servindo mais publicamente, né, mais de palco, ou de presença, ou de liderança, talvez não seja mais adequado. Então, privar do serviço e da ceia, para mim, significa amputação, que só é o caso daqueles que já estão fora da comunidade. Mais alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento para você aproveitar e tirar a sua dúvida. E mais uma vez, pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outros. Pergunta muito bem colocada, com certeza nos ajudou a pensar melhor sobre isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Talvez... O pastor Helder disse que não vai ser disciplinado se você perguntar. Então, agora é o momento para isso. Mais alguém gostaria de perguntar, tirar uma dúvida? Ok? Fernando Simões, se puder levar o microfone. Enquanto o Fernando vai pensando na pergunta, vamos ver quem que foi sorteado? Eu acho que não é essa foto, que foi da palestra da tarde, essa também foi da palestra da tarde. Então, Fernando, faça a pergunta, depois nós olhamos quem foi sorteado. Mas queria saber uma posição, como a gente poderia reagir como igreja a uma pessoa que esconde o pecado. Basicamente, todo mundo sabe que está em pecado, mas ela não assume o pecado, e ela não quer ser tratada, e simplesmente ela escreve uma carta para a igreja pedindo para ser excluída. Como a igreja deveria tratar isso? Joia. Esse para mim é um daqueles casos que não tem tanto um certo e o errado. Para mim o da ceia do ministério tem um certo e um errado. Esse não. Algumas igrejas aceitarão a carta de exclusão, demissão, baixa de hall de membros, cada lugar usa um nome, né? Algumas aceitariam. Talvez pela igreja entender que chegou num ponto que a igreja não tem absolutamente nada o que fazer. Então, eu já chego nesse ponto. Então, se eventualmente a igreja aceita a carta de saída, não creio que a igreja esteja errada. Mas já terão outras igrejas que optarão pelo seguinte: não, nós não vamos aceitar a carta de saída, nós vamos discipliná-la e expulsá-la. Não acho que a igreja estaria errada se fizesse isso. Não acho. Me parece que como terceiro passo de Mateus 18 seja o mais legítimo. Mas aí discernir as motivações no fazer isso nem sempre é tão fácil. Se não é aquele... Eu estou falando de coisas que eu já vi acontecendo. Algumas optaram por isso para terem um certo requinte de crueldade na situação. Aí está errado. Agora, se a motivação é legítima, por entender que aquele indivíduo é um membro que precisa ser disciplinado desta forma, eu acho que a igreja que não aceita a carta de saída ou de transferência e disciplina definitivamente a pessoa, eu acho que a igreja está certa em fazer isso. Agora, com respeito a outras igrejas, na aceitação dessa pessoa, a ética pastoral, ela nos diz que deveríamos consultar, deveria haver uma consulta entre igrejas sobre essa transição de membros. O problema é que hoje o pessoal troca de igreja igual troca de roupa, né? Agora, não se espantem, é só resultado daquela ideia, procure uma igreja onde você se sinta bem. Né? Aquilo que nós recomendamos por muitos anos. Ela foi para uma igreja que ela não se sentiu bem, então ela vai para outra. Né? Então, lamentavelmente, hoje a troca de igreja é muito grande. E muitas igrejas não têm a prática de consulta à igreja anterior. Eu acho que um mínimo de informação deveria ser dada. Porque isso não é para pichar o indivíduo, tá bom? Queridos, a igreja é um hospital. Ela trata doentes. Né? Certa vez alguém perguntou para o Billy Graham, né? Na verdade fez um comentário, que aquela pessoa tinha ido em várias igrejas e não achou nenhuma das igrejas perfeita, porque sempre tinha gente, tinha sempre pecador ali na igreja. E o Billy Graham respondeu, né? Se um dia você achar uma igreja que não tenha isso, não entre para que você não a estrague.
né? Somos redimidos, mas ainda não fomos glorificados. Então, devemos receber pessoas que talvez estejam num processo de tratamento, em pecado, e orar para que talvez Deus a trate aqui de uma forma que ela não foi tratada lá. Não porque essa igreja aqui seja melhor do que a outra. Me parece que isso daqui é igual jogador de futebol. Desculpa ser tão pobre na ilustração. O cara é ruim num time, não está jogando nada. Ele é vendido para outro, vai lá no outro e arrebenta. O cara é o melhor jogador do time. Parece o Egídio, que saiu do meu Palmeiras e está destruindo no Cruzeiro. O Egídio, eu zombava do cara. Tirava sarro, zombar assim, tirar sarro, né, que é ruim, a torcida inteira. O camarada é da seleção do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Às vezes, Deus vai tratar o indivíduo em outro lugar. Para demonstrar a nossa limitação pessoal no tratamento de pessoas. É obra de Deus. Né? Agora, um mínimo de informação deveria existir.